No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o Sr. Antônio Gabriel Ferreira, apenas aos 76 anos, em sua residência de Água Clara, no interior de Minas Gerais. Foi um homem marcante, cuja presença ainda ressonava nas ruas de sua cidade natal. Antônio nasceu em 1945, na vila de Santa Esperança, numa família humilde e carinhosa. Crescendo entre os campos e serras da região, aprendeu desde cedo o valor da união familiar, do trabalho e da natureza. Aos 9 anos, perdeu seu pai, um pequeno fazendeiro que lhe passou o amor por plantas e animais. Com a mãe viúva, Antônio ajudou a sustentar a família, aprendendo desde cedo que a vida não é fácil e que somente através do esforço e dedicação se consegue algo de verdadeiro valor. Aos 20 anos, iniciou seu percurso profissional como assistente de engenharia na Eletrobras. Conquistando os melhores exames, foi promovido a engenheiro eletricista e trabalhou por mais de 30 anos no setor energético brasileiro. Ao longo dessa carreira, Antônio conquistou inúmeros prêmios e reconhecimentos, entre eles o Prêmio Machado de Assis em 2003, pela sua contribuição ao desenvolvimento energético do país. Em paralelo à sua carreira profissional, Antônio dedicou-se às artes e à natureza. Foi um apaixonado por plantas desde a infância e, com o tempo, converteu seu quintal em uma verdadeira floresta de raridades botânicas. Além disso, era um talentoso pintor autodidata, cuja obra foi exposta no Museu Nacional em 2017. Antônio também foi pai de 4 filhos: Carlos, Maria, Ana e Luísa. Com eles, teve momentos incríveis e desafios difíceis. Em 1998, perdeu sua esposa, Ana Carolina, vítima de câncer. Desde então, dedicou-se às crianças, tornando-se um pai para todos os que precisavam de um. Em seu tempo livre, Antônio gostava de fazer jardinagem e de ler. Era uma figura regular no Livraria da Vila, onde os vizinhos _start assistantes o chamavam o Senhor. Ele também tinha uma paixão por motocicletas antigas. Hoje despedimos-nos de Dona Maria da Conceição Oliveira, mais conhecida como Mãe Conceição, uma mulher cuja vida foi um poema vibrante e inconfessável. Ela nasceu em 1950 no pequeno povoado de Água Clara, localizado na região serrana do estado de Minas Gerais. A sua família era humilde, composta por seus avós maternos e seu pai _start Iro e dedicado à agricultura familiar. Dona Maria cresceu rodeada de ervas medicinais e plantas que ajudaram a família em momentos difíceis, e desde criança foi instruída pelos avós sobre o poder da natureza e da oração. Esses valores marcaram seu caráter e suas escolhas futuras. A jovem Maria estudou na cidade vizinha e depois se mudou para a capital, onde se formou em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela sempre teve um olhar especial para as plantas e suas propriedades curativas, que estudava com paixão e dedicação. Mais tarde, ela voltou à sua terra natal e abriu uma farmácia em sua pequena cidade, tornando-se a principal referência de medicamentos e remédios naturais para todo o entorno. Seu saber e carinho eram incontestáveis, e muitas vezes ajudava pacientes sem condições de pagar por seus serviços. Dona Maria também dedicou-se à preservação do meio ambiente e das plantas nativas da região. Ela foi uma das fundadoras da Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Água Clara, a Proma, onde trabalhou incansavelmente por mais de 40 anos, plantando milhares de árvores e organizando várias campanhas de limpeza urbana. Quem a conheceu sempre lembra com carinho as tardes na varanda da casa da família, assistindo ao sol por enquanto ela contava histórias sobre suas plantas favoritas e ensinava os visitantes a cuidar delas. E como nada gostava mais do que escrever poemas, deixou para a posteridade uma coleção de versos que expressam seu amor pela vida, pela natureza e pelo povo.
Em 2015, Dona Maria recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Defesa do Meio Ambiente, reconhecendo suas inúmeras conquistas na preservação da natureza e da cultura local. Ela foi a primeira mulher a receber essa distinção na história do prêmio. Mãe Conceição também foi uma esposa dedicada e mãe amorosa, deixando para trás 4 filhos que adoravam e respeitavam, e 8 netos que foram ensinados a cuidar do planeta e a buscar a beleza em tudo. E hoje, com o coração pesado, todos que tiveram a sorte de conhecer a Mãe Conceição se lembram da voz suave e encantadora, das mãos gentis, do cheiro de ervas secas na sala de estudo e do pote de goiabada na despensa. Ela sempre deixou uma marca inesquecível em todos que a encontraram, como um olhar lembrançoso que percorre a rua onde ela morava, enquanto o vento sopra entre as orquídeas na janela. Em sua morte, os olhos se choram e os corações se abrem para um legado de amor, carinho e paixão pelo bem-estar do planeta e da humanidade. Nós, seus filhos e netos, prometemos continuar o trabalho incansável que ela iniciou, garantindo que seu nome e legado não se esqueçam com a passagem do tempo. Viva a Mãe Conceição, a santa da natureza! Na brasa dos solares da Bahia, surgiu a luz de um olhar inconfundível, o de Caetano Veloso. Seus olhos, como a água da Bahia na aurora, refletiam um sonho ardente de amor e liberdade. Ele, filho do povo brasileiro, cantou suas frutas e suas sementes, sem medo das tempestades. O tempo parecia congelado em sua casa, a velha residência da rua Teodoro Sampaio, onde se desprendiam vestígios do passado, enquanto o futuro brotava de suas canções. Ali, ele cultivou seus sons, como uma rosa trepadeira abraçando a terra, enquanto as notas ousadas se espalhavam por todo o mundo. Seu voz era um rio encantado, que cantava versos de amor e saudades, com uma poesia tão suave quanto o mar em paz. E suas mãos, como as alas de um papagaio, tocavam a guitarra com tanta graça que cada corda parecia um arco-íris no céu do seu sonho. A voz de Caetano era uma luz na escuridão do desconhecido, guiando os ouvintes em sua jornada de busca pela verdade e a liberdade. Seus versos eram as folhas da vida, que se abrem com o vento e dançam na brisa do mar. Caetano, o cavaleiro da música brasileira, foi um guia inconfundível em uma era de mudanças, onde os sonhos podiam ser realizados através da força da música e da cultura. Ele, com seu olhar tão ágil como um galo no amanhecer, mostrou ao Brasil que a liberdade é a flor do sonho. E sua voz, como o som de uma flauta em cima das águas, cantava sobre a vida, a esperança e o amor. Ele foi um guardião da essência brasileira, protegendo a natureza com suas canções e ensinando ao mundo que a música é o sangue que impulsiona o coração do Brasil. Caetano Veloso, o brilho de uma estrela no céu da música brasileira, foi um pintor que iluminou as cores de nossa vida com suas melodias e letras. E sua canção mais bela, a Canção da Vida, continua vibrando em nosso coração até hoje. Em Santo Amaro da Purificação, onde as cores são mais vivas que a luz do sol e o mar é amigo do céu, Caetano Veloso nasceu em plena poesia, sem saber que a vida o aguardava cheia de melodias e letras que ele mesmo comporiam. Filho de um pescador e de uma dona de casa, sua família era humilde, mas rica em cultura e riquezas do norte rio-grandense. Criança sensível, Caetano absorvia o canto das senhoras da igreja, as festas de santo em festa na rua, os sonhos dos pescadores no amanhecer e a dor do vento nas palmeiras. Era um menino que olhava o mundo com olhos profundos, capaz de ver as cores mais fracas da vida, as sombras das nuvens e os destaques dos solares. A mãe, uma mulher sagrada de voz poderosa, ensinou-lhe a importância do canto religioso, que ele transformaria em poesia e música. A pescaria, o trabalho duro de seu pai, levava às costas o menino que ouvia as histórias do interior nordestino, contadas com paixão pela avó, a mãe do pai de Caetano, uma mulher de coração grande e voz inabalável. As melodias surgiam de seu peito como as flores da terra baiana, orgulhosas e vibrantes. A vida cotidiana era tão interessante que ele transformava o silêncio em canções. Cada nota, uma história, cada composição, um olhar para a vida. Caetano Veloso nasceu para compor, mas também para viver as coisas com profundidade e sensibilidade. E é isso que o tornou uma figura icônica da música brasileira, cujos versos e melodias nos levam às terras do sertão e ao maravilhoso mundo de suas canções. Na adolescência de Caetano Veloso, o mundo se abriu como uma lira composta por notas dissonantes e harmoniosas,
em uma sinfonia que só o ouvido mais afiado poderia discernir. Cabeceiro cheio de ideias, ele imbuía-se nos estudos de música, literatura e cinema, como se estivesse bebendo água da fonte da vida, absorvendo influências que moldariam sua identidade artística. Os primeiros passos da jornada foram marcados por parcerias com artistas baianos, caras que ele conhecia desde o colégio e que compartilhavam do mesmo fogo de paixão pela música. Aquele triângulo formado por Gilberto, Gila e Caetano desbrotou em sonhos e ideias inovadoras, como um balão de multicoloridas cores que se libertava das correntes da rotina. Aquele período também foi marcado pelo contato com intelectuais, homens e mulheres que o estimulavam a usar, a ser mais criativo e a buscar constantemente a perfeição na arte. Nessa época, a capital baiana vivia em um ambiente cultural vibrante, onde a música se fazia presente em festas, bailes e quermesses. Mas a jornada não foi de nada fácil. A repressão política daquela época pesou fortemente sobre Caetano, que enfrentou diversos obstáculos, incluindo a perseguição por parte do regime militar. Porém, sua determinação e criatividade o consolidaram como uma voz inovadora e corajosa, que não se submetia às regras impostas pelo poder. Naquele Brasil de ditadura e censura, a música de Caetano foi um dos poucos refúgios onde se podiam expressar as emoções mais profundas, como uma flor que emerge das escombros, resistente e viva. A sua voz, com aquela timidez que mascara a força de seu talento, tornou-se um símbolo de liberdade e autenticidade, conquistando o coração do povo brasileiro. Aquele jovem que mergulhou nos estudos em busca da arte pura acabou se transformando em uma lenda viva, cuja obra continua inspirando gerações de artistas e musicistas. E hoje, quando ouço suas canções, sinto-me transportado para um tempo que parece distante, mas que também está presente, dentro de nós, como uma espécie de memória viva. Em um Brasil aquecido pela luta pelos direitos humanos e pelo resgate da identidade nacional, surgiu Caetano Veloso, uma voz clara na tempestade, um ícone da liberdade artística e do pensamento brasileiro. Nas sombras da censura e das regras impostas pela ditadura militar, ele encontrou solução no poder das artes, em sua capacidade de transformar a realidade através da música. Nascido no coração do Nordeste brasileiro, Caetano cresceu imbuído dos ritmos e tradições locais, o samba, a bossa nova e as canções populares transmitidas pelos avós. Mas sua alma foi marcada também pela modernidade, pelo desejo de buscar novas formas de expressão e de experimentar o mundo. Com uma voz suave como o canto do colibri, ele se transformou em mensageiro da esperança, cantando para aqueles que sofrem, para os que sonham, para aquele Brasil que poderia ser. Em sua fase adulta, Caetano lançou discos antológicos como Tropicália, uma obra audaciosa e revolucionária que uniu a cultura popular brasileira com elementos do futurismo e do dadaísmo. Com este álbum, ele abriu caminho para um novo movimento artístico no país, e suas canções tornaram-se símbolos culturais que marcariam a história de uma geração. Ainda assim, Caetano sabia que a liberdade artística é mais do que apenas criar música ou pintar quadros. É construir um mundo novo, em harmonia com o espírito do povo brasileiro. E foi nisso que ele encontrou sua missão: defender a democracia, lutar pela justiça social e promover a união entre as diferentes culturas do Brasil. Como um verdadeiro trovador da modernidade, Caetano apresentou-se em grandes palcos do mundo todo, cantando suas músicas com a mesma paixão que no primeiro momento. Ele recebeu reconhecimento nacional e internacional, mas sempre manteve sua raiz brasileira presente em seu trabalho. No entanto, Caetano não se resumiu apenas às suas músicas. Seu envolvimento com o movimento político e social brasileiro lhe rendeu prestígio e prêmios importantes. Ele foi um dos principais líderes da chamada Nova Canção Brasileira, uma corrente artística que buscava a libertação do Brasil através da música, da poesia e da cultura. Ao lado de artistas consagrados, Caetano marcou presença em festivais, programas de televisão e movimentos sociais. Seu envolvimento com a causa dos direitos humanos e sua defesa do Brasil como um país multicultural, plural e diversificado transformaram não só em uma lenda musical, mas também em um ícone da liberdade e da democracia no país. A voz de Caetano Veloso continuou a reverberar através dos tempos, como uma chama que ilumina o caminho do Brasil rumo à unidade, à justiça e à paz. Ele é a memória viva daquele Brasil que sonhou, cantando suas canções em frente ao Mar Dourado de Salvador ou nas ruas vibrantes de São Paulo.
E sua música continua tocando nas almas dos brasileiros, como um hino à vida, à esperança e à liberdade. Em um país onde os ritmos e as emoções batem ao som das ondas marítimas, Caetano Veloso ergueu-se como uma voz inconfundível. Aquele olhar intenso, aquelas mãos que tocavam a guitarra com tanta paixão, aquela voz que cantava as almas do Brasil. Esses detalhes são mais do que lembranças. São o lábio que imprime a palavra, o pulso que acelera com a batida e, por fim, o coração que abre-se para a magia da criatividade. No tempo de ouro das tropicas, Caetano foi um deslumbrante solitário que brilhou no cenário musical brasileiro, esquecendo-se pouco a pouco das restritas fronteiras do gênero e da normatividade. Em sua carreira, encontramos uma jornada cheia de incertezas, mas também de determinação e fé em si mesmo, um caminho pavimentado com pedras de prata e ouro, que ele ainda está sendo capaz de moldar conforme o passar do tempo. A vida de Caetano é uma saga de 1000 pequenas histórias, como cada nota de suas canções. Aquele olhar que se perde em um fundo celestial, essa mão que segura a guitarra com tanta sutileza, aquela voz que canta as almas do Brasil, esses detalhes são mais do que lembranças. São o lábio que imprime a palavra, o pulso que acelera com a batida e, por fim, o coração que abre-se para a magia da criatividade. Ele foi um pioneiro nas artes, quebrando barreiras e estereótipos com sua inconfundível música. Sob o sol do Nordeste, ele cantou o amor, a tristeza, a esperança e a rebelião. Seu legado é uma herança que vai além da música, transbordando de poesia, liberdade, espírita e paixão brasileira. Nas sombrias noites de Salvador ou em pleno verão no Recife, Caetano foi um canto que se fazia eco, uma voz que se transformou em hino, uma música que se transformou em sonho. Sua carreira é uma letra escrita na areia do tempo, cujas marcas permaneceram gravadas para sempre no coração das gerações futuras. Ele é o nosso canto, a nossa mensagem e a nossa esperança, um legado que continuará vivo tanto quanto as notas de suas canções sejam cantadas. E mesmo depois da vida, Caetano continua sendo um mestre, ensinando-nos a sonhar através da música e da palavra. Quem sou eu para escrever uma biografia sobre ele? Não mais do que um admirador, um deslumbrado fiel à sua magia.